No creio las brujas, pero que las hay, las hay. Entrevista selfie, especial folclore. Estou aqui com o lendário, com o folclórico, com o mitológico Maximiliano Rústico. Maximiliano, você acredita em bruxas? Em bruxas eu acho que não tem como negar, né? Fazer o quê? Tem uma religião aí sobre isso e tudo mais, então... A nível religioso eu acho que eu acredito. Las hay. E você é especialista em folclore, não é isso? Folclore. Exatamente. Você me diga uma coisa. Defina folclore pra mim. Folclore é a coisa da técnica que se torna normativa pela tradição, ou seja, é tudo aquilo que envolve uma técnica, envolve algo costumeiro, algo que faz parte do do costume de uma determinada sociedade, mas que tem um valor sentimental, não é puramente a técnica, né? Existe um valor sentimental, existe algo valorativo sobre aquilo. E quando a gente pensa em folclore, sempre vem à mente, né, figuras, né, tradicionais, como lobisomem, saci, esse tipo de coisa e tal. Qual é a relação entre folclore e esses entes? Eu acho que a coisa toda gira em torno da necessidade do ser humano de produzir histórias, de contar histórias e tudo mais. A questão puramente de achar que essas criaturas elas respondem ao anseio de responder a dúvidas e inquietações naturais é uma coisa meio frívola. Eu acho que a alma humana, a aura humana vai muito além disso. Então, a necessidade de contar histórias, a necessidade de lazer, a necessidade de divertimento. E eu acho que vai mais ou menos por aí, né? A relação disso com o folclore. Tá. Dizem que a diferença entre uma língua e um dialeto é um exército. E a diferença entre religião e folclore é o mesmo? Eu ouso dizer que a religião está inclusa dentro do folclore. Ratinho! Polêmica, mamilos! Como é que é? A religião está dentro do folclore? Sim. Certos pontos sim. A gente pode colocar isso como dois círculos que se entrelaçam em determinados pontos, mas em determinados pontos não. Existem muitos pontos que são próximos. Como, por exemplo, o que a gente mais entende como folclore no que tange ao mitológico vem do catolicismo popular, ou seja, da religião. Interessante. Agora que você falou dessa questão do catolicismo popular, até que ponto essas práticas populares, que ainda sobrevivem por aí e tal, ajudam na disseminação, na manutenção do folclore? Então, o folclore ele é autorregulante, né? Ele mesmo descobre o que ainda é útil, o que não é útil através dessas práticas. Então, práticas que não são mais úteis vão cair em desuso, vão ser substituídas por outros métodos inovadores, agora os métodos científicos e tudo mais. Então, o que não é útil, o que não vem mais ao caso, não tem necessidade mais de se usar daquela maneira, acaba caindo em desuso. Então, as tradições, inclusive, que não se tem mais validade, não se tem mais objetivo, finalidade, elas também caem em desuso e acabam sendo esquecidas com o tempo. A não ser através dos registros escritos dos folcloristas. E é aí que eu quero chegar. E quem são os folcloristas importantes brasileiros? A gente pode começar dizendo do Câmara Cascudo, né? Que eu acho que é o papa do folclore no Brasil. Mas fora ele, a gente tem o Alceu Mainardi, também temos a Maria Araújo, se eu não me engano, esse é o sobrenome dela, que inclusive, se eu estiver errado sobre o nome dela, me corrigirei por escrito e indico que todos vocês procurem, porque é uma folclorista mulher, né, uma folclorista de grande renome, e ela é muito importante no que tange ao folclore, porque ela é inovadora em vários sentidos. Mais inovadora, inclusive, do que muitos homens do período eram. Isso. E o tal Monteiro Lobato, o pai da Narizinha? Então, o que você acha? O Monteiro Lobato é uma figura polêmica, porque ele pode ser um grande literato, mas como folclorista, ele é um horror. Ratinho, mamilos, polêmica. Fale sobre isso. Porque, assim, para nós que não entendemos, é sempre Câmara Cascudo e Monteiro Lobato. Por que o Câmara Cascudo ele é válido e o Monteiro Lobato, válido que eu digo assim, enquanto figura respeitável no meio, na sua opinião, e o Monteiro Lobato não?
Primeiro de tudo, né, pela aplicação do método. Então, eu acho que a questão de objetivos acaba se respaldando essa questão do método. É aquela coisa meio weberiana, né, de sair da paixão e ir para a razão, né. O Monteiro Lobato não saiu da paixão, ele ficou na paixão. A grande questão do Monteiro Lobato ele queria, diferente dos modernistas do período, né, ele até se opôs, quem sabe, ele se opôs aos modernistas do período, da Semana de Arte Moderna, ele queria, através do folclore, dessa tradição, dessa cultura tradicional, criar uma identidade nacional, que era o que ele visava na época, dessa valorização do nacionalismo, como todo mundo já sabe, uma figura conservadora. Enquanto o Câmara Cascudo já se respaldava em teorias americanas, como, por exemplo, a Academia de Antropologia Americana, e por aí vai. Ele já buscava um certo discernimento, um certo método específico. Enquanto, por exemplo, nesse livro tão famoso, né, de 1917. Qual o título? Saci Pererê e o Resultado de um Inquérito, de 1917, do Monteiro Lobato. Ele busca, dentro do jornal Estado de São Paulo, relatos no que tangem ao Saci Pererê, porque o objetivo dele era dar um valor figurativo ao Saci Pererê. Ele queria transformar o Saci Pererê numa entidade única, com a característica física única. Veja que absurdo. O Saci não é único? Não é aquela figura do chapeuzinho, do cachimbo? Não, nenhuma figura é única. E é isso que ele descobriu ao longo Mas ele tem um pé só ou não? Depende. Existe uma versão que não tem um pé só. Por aí vai. É uma coisa complexa. Ele é o Saci Tripé? Saci Tripé. Como diria minha avó, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Sim. Então, com um pé, né? Com um pé, né? Então, nesse sentido, sempre se muda. A lenda sempre sofre alterações. Existe lobisomem preto, cinza, dourado e por aí vai. Mas essa coisa do Saci é interessante. No caso, o Monteiro Lobato fez isso para transformá-lo numa figura literária reconhecível. É isso, você acha? Aquela coisa, cria um personagem que todo mundo vai saber que é o Saci Pererê. De certa forma, sim, mas isso ele só vai alcançar em O Saci, que é quando ele começa os trabalhos dele sobre o Sítio do Capão Amarelo. Que aí é literatura mesmo. Que aí é literatura mesmo. Mas o que ele faz nesse livro aí? Nesse livro aqui, ele busca recolher relatos sobre o Saci Pererê, só que eis a questão, tarará, que o nosso belíssimo amigo e já imortal escritor faz durante esse livro? Ele interfere a todo tempo nos relatos que estão sendo pontuados no livro. Então ele fala, de acordo com o que eu acho, de acordo com o que eu vejo, não exatamente nessas palavras, né, mas trocando em miúdos, que o Saci Pererê não deva corresponder a essa imagem, ou que na verdade ele não corresponde a isso. Então ele se julga na função, ele se acha apto o suficiente para dizer que, na verdade, o popular está errado e, na verdade, ele está certo. Né? E no caso, não cabe a um folclorista fazer esse tipo de intervenção? Não, de forma alguma. Né? Mas você acha que é possível uma pureza nessa captura do folclore? Na verdade, não, porque, aqui, fora o folclore enquanto historiador também, né, a gente sabe que essa pureza no que tange as ciências sociais é impossível, né? Não tem como ser plenamente imparcial, mas na verdade eu volto, né? Eu gosto muito do Weber, eu volto nessa questão weberiana da saída da paixão em busca da razão. Né? Você pode criar ferramentas, você pode criar métodos para trabalhar isso de forma justa, que o próprio Câmara Cascudo da época já fazia com excelência para o seu período. Em termos de metodologia, qual que é a diferença da metodologia do Câmara Cascudo pro Monteiro Lobato? Primeiro, o Monteiro Lobato não tem uma metodologia, né? Ele é o caos. Ele é o caos, ele recolhia relatos. A metodologia dele é o pó do pilim-pim-pim. Exatamente. Ousaria dizer que ele cheirava o pó do pilim-pim e escrevia essas... Segundo Gilberto Gil, era isso mesmo, né? Mas, na verdade, nos livros dele, as crianças cheiram o pó de pilim-pim-pim. É verdade. Não diz nenhum absurdo, né? Não podem nos processar. Mas... Será que esse pó do pilim-pim-pim era branco, por acaso? Eles diziam que era colorido. Mas você vai saber se eles viam colorido depois. É verdade. Mas e aí, voltando? O Câmara Cascudo já buscava esse método em vários outros folcloristas, em vários outros
antropólogos do período. Então ele vai trabalhar com Antti Aarni, que são dois folcloristas, um finlandês e um americano, que trabalham com a questão de classificação de contos, porque ele não se limita a essa questão da mitologia, né? Porque a primeira coisa quando se fala de folclore é essa associação à mitologia. Então folclore, saci, lobisomem e aí por diante. Mas folclore é uma coisa muito vasta, vai de música, culinária, métodos de tratamento de saúde, é uma coisa extremamente vasta. Como eu disse no começo, é aquela coisa que tange a tradição, ao costume, ao ethos de um povo, ao modus operandi que tem um valor emocional, né? Enquanto metodologia, o folclore virou mentalidades, estudo de mentalidades, você acha ou não? Eu acho que está se tornando, né? Eu acho que está se tornando. A gente caminha para isso. Porque está entrando na academia? Por que é? A priori, o que a gente pode dizer é que o folclore anda muito relegado a segundo plano. Há preconceito contra o estudo de folclore, você acha? Há preconceito contra o estudo de folclore. Inclusive, eu já sofri um pouco de preconceito por estudar folclore dentro da academia. Mas, afora isso, pouco se tem discutido folclore academicamente. Existem de grande repercussão ultimamente, talvez fora da academia, né? De grande repercussão, talvez 2 ou 3 folcloristas de grande renome vivos, né? E dentro da academia, claro, existem mais, talvez uns 30, 50, mas isso, a território nacional, é uma coisa muito difícil. Quantos historiadores existem em território nacional? Contra 30 folcloristas é um número muito grande. Geralmente, folclorista, ele é o quê? Ele é um jornalista, ele é um historiador, ele é um sociólogo, um antropólogo, o que ele é? O folclorista, ele é tudo, né? O próprio Câmara Cascudo é um professor de direito. Mas existe, por exemplo, a formação de folclorista ou não? Ou você tem uma formação e vai estudar folclore dentro da sua formação? É mais ou menos por aí. Porque olha ali o redemoinho. Saci. Ó, saci. Já é o terceiro que eu vejo hoje. Ele tá nos vigiando aqui o Saci, hein? Inclusive ele abriu e fechou a porta 3 vezes. Você trouxe uma garrafa aí pra gente prender o Saci? Infelizmente a minha garrafa já está ocupada lá em casa com um espécime. Boa. Mas aí, voltando. Então, o folclorista, não existe uma formação Não existe uma formação pro folclorista. Há boatos, eu ainda não verifiquei, de que existe uma formação, ou pelo menos existia uma formação para folcloristas em São Paulo durante os anos 50 e 60. Mas pelo que eu entendi, na verdade, acadêmica? Era uma pós-graduação. Então não era uma graduação. Eu não sei se ainda existe, inclusive vale dar uma olhada. Sim. E na literatura? É claro que existe a relação direta, o próprio Monteiro Lobato e tal. Mas o que tem além do Monteiro Lobato em literatura? Literatura goiana, por exemplo. Literatura goiana a gente pode citar esse livro, né? O livro de contos do imortal Hugo de Carvalho Ramos, Tropas e Boiadas. Que ele traz uma natureza, no mínimo, interessante do Saci, né? Que é o Saci enquanto demônio. Tem um conto aí chamado Saci. O Saci, né? Exatamente. Como que é o Saci do Hugo de Carvalho Ramos? O Saci do Hugo de Carvalho Ramos não é muito diferente do Saci como a gente já está acostumado, né? Pelo menos o Saci lobatiano dos livros. Então é aquele Saci. É uma criança, da estatura de uma criança, muito brincalhão, muito... Todo Saci é negro ou não? Todo Saci é negro. Isso aí faz parte do tipo ideal, pra assim dizer. Então, por exemplo, antes de voltar no Hugo de Carvalho Ramos, para não esquecer. Então, e aquela coisa de dizer que seriam versões, por exemplo, o Romãozinho seria uma versão caucasiana, o Cabocla, enquanto o Curupira uma versão indígena e o Saci uma versão negra pro mesmo mente. Não é verdade isso? Não é verdade isso, porque... Cada um é diferente. Cada um tem uma origem diferente. Cada uma dessas lendas tem uma origem etnográfica diferente. O que se tem são liames entre uma lenda e outra. Então, a partir do momento que a lenda vai alcançando uma certa repercussão territorial, vai entrando em contato com outras lendas que são parecidas, porque a gente tem arquétipos de lendas em várias culturas, né? Como, por exemplo, o próprio dilúvio, a gente pode encontrar ele aqui na América do Sul, no Oriente Médio e na Nova Zelândia. Epopeia de Gilgamesh, né? E por aí vai. Sim. Então, existem arquétipos de lendas e no momento em que esses arquétipos se encontram no território nacional e eles percebem que esses arquétipos são muito parecidos, pode ocorrer que um acaba agregando uma característica de outro e assim por diante. Entendi. Que é o que a gente tem, por exemplo, com o caipora e o curupira. Muita gente confunde os dois, são muito diferentes. Sim. Mas tem características muito próximas. E voltando no então, no caso, ele fez um Saci demônio. É porque o Saci é um demônio, né? E tanto que a grande opositora dele a nível católico popular é a Virgem Maria.
Porque Satanás seria o opositor quem de afasta Deus. o Saci É a Virgem Maria. É a Virgem E Maria. o quê? Numa oração, alguma coisa assim ou não? É o terço, né? O terço. O o Rosário terço. Bento, normalmente tem que ser. O rosário serve pra afastar o Saci. O Saci, capturar também ou não? Não. Você capturar só com uma peneira cruzeta, que é aquela que tem uma cruz pra poder firmar embaixo, e uma garrafa com uma rolha com a cruz desenhada, porque senão ele sai. Mas o Saci é uma figura tão icônica, eu acho que ele é muito engraçado por si só. Mas ele é uma figura tão icônica que uma noiva virgem com flores de laranjeira na cabeça podem espantar o Saci. Olha só. Mas então, terminando o Hugo de Carvalho Ramos, então ele fez esse Saci demônio. Exatamente, ele busca essa aura mais regionalista do Saci, né? Adaptando para colocalismos de Goiás, e a partir disso ele busca esse Saci demônio, que é muito engraçado, porque ele propõe uma macumba, né, que na época ainda era tido como uma coisa demoníaca pelo catolicismo popular, para que o preto velho conseguisse o coração da amada. Só que no fim das contas ele não consegue o coração da amada e ainda acaba brigando com a esposa. E no final ele fala, quem se mete com o Saci sempre leva sacizada, né, por assim dizer. Então se dá mal, a força do mal age dessa forma. Entendi, o conta mais ou menos nessa direção. Conta mais ou menos nessa direção, ele tem uma função moral também. Interessa. Geralmente essas entidades têm funções morais ou não? A maioria dessas entidades tem sim função moral. Algumas não tem, né? Como o monstro, por exemplo. O Câmara Cascudo define certos monstros dentro do círculo de monstros. Então, eles não têm uma função prática, uma função moral. Eles servem, na verdade, para figurar entre lendas, relatos, divertimento, lazer e assim por diante. Entendi. E o lobisomem é muito comum, né? Na Europa, no Brasil, na Ásia. Então, verdade, por que o lobisomem é uma entidade tão universal assim? Eu acho que ele responde a vários anseios e a várias lendas ao mesmo tempo, né? Porque o lobisomem nada mais é do que o versipélio, do que o homem que é capaz de se transformar num animal. E em outros, existem versões de urso, sim, o próprio, coiote, né? O próprio lobisomem brasileiro se transforma em lobo, porco e cachorro. E o lobisomem português, inclusive, se transforma em tudo menos em lobo. Ele se transforma em jegue, em cavalo, em cachorro, em cabra, em várias coisas. Mula sem cabeça, mais ou menos, nessa tradição ou não? Não, a mula sem cabeça é uma coisa mais diferente. A mula sem cabeça tem essa questão de se transformar em animal, mas na verdade a mula sem cabeça não é um animal, ela é o cavalo do cão. Então ela é uma força demoníaca. E dizem que essa coisa do sem cabeça não é que ela não tem cabeça, que ela é louca tal, desvairada, né? Isso, sem razão, exatamente. E que diz que quem encontra a mula sem cabeça morre, né? Diz que quem encontrar a mula sem cabeça morre. Tanto que mesmo estando no ramo, se eu ouvir 3 histórias de mula sem cabeça foram muito doidas. Porque quem encontra a mula sem cabeça morre. Sim. Quem encontra Saci morre? Pode levar uma pitada, um jogrete. Na verdade, existem casos de Saci com porrete, então tomem cuidado por aí. Não passem perto de bambuzais às altas horas da noite. Então vamos dar o ensinamento para as crianças que estão nos assistindo. Então, não pode andar em bambuzal à noite. Estrada também não. Estrada, Caiambora pega. Caiambora pega. Encruzilhada. Encruzilhada tá fora de cogitação. E o que mais que não pode? Na verdade, o ideal é escurecer ou fique dentro de casa e não assovie também. Então não faça nada. Não faça nada. Fica assistindo televisão, jogando videogame. Exatamente. Isso. Então, últimas palavras. Deixa pro senhor. Faça as honras do folclore. Tá. Então vamos ser todos folclóricos e mitológicos. Agora, eu tô preocupado com aquele redemoinho chegando ali. Você acha que é perigoso? Cuidado! Cadê? É o Saci! É o Saci!